Olá, eu sou Lígia Feitosa, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e para este evento eu compartilho com vocês a concepções e uso do jogo de cartas travessias a partir das experiências da oficina formativa com profissionais da educação, né, que atuam diretamente com os jovens em espaços escolares ou em programas, projetos voltados para a profissionalização de jovens. A oficina Travessias, ela se constitui como uma etapa importante de um processo de formação continuada. Para que isso seja possível, é necessário que a gente construa alguns vínculos, alguns diálogos com os profissionais que nos procuram para participar dessa formação. E nesse processo a gente tem um momento de saber quem somos, né, de conhecer um pouco das nossas trajetórias profissionais, que concepções nós temos de juventudes, que conhecimentos a gente tem sobre uso de recursos educativos, sobre mediação, que programas, projetos ou atividades são desenvolvidas nos espaços que trabalhamos e quem sabe pode ser inserido o uso do jogo de cartas travessias. A gente também tem um espaço para a vivência, onde a gente joga o jogo com os nossos colegas que estão em processo de formação, a gente desenvolve esse lugar de troca de papéis. Também tecemos muitas reflexões a respeito do que aprendemos, do que às vezes temos dificuldades em mediar, que temos ainda precisamos nos capacitar. E o feedback, né, sobre como é esse modelo, se esse modelo de oficina, da forma como está colocada, é suficiente ou que outras melhorias poderíamos implementar para dar sequência à formação. Então, falando tudo isso, é importante também marcar teórico e metodologicamente a concepção do uso do jogo. Então, a gente parte de uma concepção de juventudes e adolescências, no plural mesmo, porque nós entendemos que há diferentes modos de viver, que a construção do papel da juventude e da adolescência também é permeada de aspectos sociais, históricos e culturais, e que tentamos também, por meio dessas mediações, promover a equidade, na tentativa de corrigir as desigualdades sociais e acesso aos direitos universais que muitos jovens e adolescentes não têm o direito de usufruir até o momento. Então, essas são as premissas de base acerca das juventudes, e do ponto de vista do uso da mediação, do recurso educativo, nós entendemos que por meio do uso do jogo, a gente promove espaços criativos de circulação de fala e de ressignificação de sentidos, onde os jovens são colocados também num papel ativo nesse processo, onde eles se posicionam, onde eles se colocam, onde eles trazem suas práticas culturais eh, mais determinantes, assim, e que de uma certa forma fundamentam o seu protagonismo dentro daquele contexto, e também nos dá pistas, elementos sobre que lugares eles pensam, eles partem para discutir as suas trajetórias ou até mesmo ter horizontes de futuro. Do ponto de vista teórico-metodológico, o Travessias ele está ancorado em alguns pressupostos da psicologia histórico-cultural, né? Principalmente dentro dos elementos que nós entendemos que os sujeitos eles se desenvolvem na e pelas relações sociais, então por isso que é importante a gente valorizar esses espaços onde a gente circule vozes, onde a gente também vivencie por meio da narrativa do outro as experiências, que a gente compartilha essas experiências de modo dialógico. Por meio da educação estética, nós entendemos que não é só sob o ponto de vista da forma, mas onde nós entendemos que há a possibilidade de produção de novos sentidos de si a partir da experiência, né? Então, se eu me coloco numa condição de usar um recurso educativo, de me colocar na condição de jogo, né, eu vou trocando papéis, eu vou experimentando novas posições, novas reflexões, e a atividade criadora como uma base ali que nos estabelece os diferentes arranjos que a gente desenvolve ao longo da vida e como a gente ressignifica eles em algumas situações. Além disso, também defendemos a psicologia como um papel político nesse processo, ainda mais dentro de espaços escolares onde não há esse profissional, entendemos que por meio da formação a gente consegue trazer contribuições do saber psicológico para profissionais da educação que a partir dessas releituras conseguem ampliar a sua atuação ali dentro dos espaços com as juventudes, do ponto de vista de pensar novas juventudes, pensar novas mediações, pensar novos espaços para o debate e não assumir um caráter terapêutico, individualizante, não é nessa perspectiva, mas sim de serem atores também capazes de mediar novas formas de pensamento, novas formas de vivência e assim fortalecer a trajetória das nossas juventudes.
Do ponto de vista do uso do jogo, algumas regras são colocadas, ainda mais nesse momento que estamos aí, a maioria das instituições ainda mediadas por tecnologia, as experiências ainda estão, né, nesse processo, né, do online. Então o jogo Travessias, ele precisou de algumas adaptações, ele tem a versão física, mas no momento ele está sendo utilizado de modo experimental na versão online, com 4 eixos: o Quem Sou Eu, Quem Tá Junto e Agora e Você Sabia. Cada um desses eixos apresentam questões relacionadas a concepções que os jovens têm de si, ao suporte social que os jovens se ancoram, se amparam, os recursos que eles mobilizam para tomar decisões e os eixos de informações complementares, que muitas vezes na mediação a gente entende que é importante trazer algum dado de realidade, trazer algum estudo que fundamente aquela reflexão. Também é colocado dentro da formação a importância de estabelecer acordos, né, como estamos aí mediados pela tecnologia, a gente reduziu os grupos com as juventudes, então a gente entende que 10 participantes por jogo, né, por rodada, é importante, é necessário e se faz viável para continuarmos a mediação. É um jogo cooperativo, onde não há respostas certas ou erradas. A gente também estabelece que devemos ter respeito pela opinião do outro, termos uma escuta acolhedora. Além disso, a gente sempre coloca como condição de inscrição que a gente precisa ter câmera, áudio, uma internet que seja possível de permitir que essa interação aconteça. Entendemos que isso pode ser também um limitador da atividade, mas no momento é o que a gente está conseguindo desenvolver até agora. E a experiência da vivência. Então, na formação, os professores, os educadores, eles são convidados a assumir o papel de jovens, né? E fazer toda a experiência de usar o jogo, mas também se colocando na condição de participante. E aí as reflexões são as mais diversas, né? Tem gente que traz memórias de como foi a sua juventude, às vezes tem pessoas que trazem memórias da dificuldade que tem de acessar as juventudes no mundo atual, outros que compartilham as suas experiências, né? E dentro desse processo de vivência, os educadores também exercem o papel de troca de papéis. Para além de respondente, ele também exerce um pouco da função de mediador. E aí eu trago aqui duas cartas, né, como foi um exemplo, que a gente coloca, e agora? Você vai mediar a conversa de quem tirou a carta de número 2, de quem tirou a carta de número 29. Porque aí a gente também exercita os lugares de posição, como é que esse professor, como é que esse educador se sente diante de uma mediação, ou se ainda falta algum conhecimento que ele precisa aprender, ou até mesmo se atualizar, ou ainda até compartilhar a sua dificuldade. Olha, isso aqui na minha instituição vai ser um processo difícil de tratar. Então, como que a gente pode criar isso de maneira mais criativa, mais lúdica e mais leve possível, né? E essas são algumas referências que a gente utilizou, não estão todas. Como eu falei anteriormente, a oficina ela está acontecendo no modelo experimental, mas até o momento já foram mais de 60 profissionais que tiveram acesso a essa formação e o Travessia está sendo utilizado nas experiências desses colegas nas mais diferentes regiões do país. Então, fico à disposição para quem tiver dúvidas ou quem quiser conhecer um pouco mais de em que consiste, né, esse jogo e, consequentemente, receber a nossa formação. Muito obrigada.